Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre trigonometria, envolvendo o Teorema de Pitágoras. Lembrando, quando se estuda trigonometria, basicamente é o estudo do triângulo. Só porque é um triângulo especial, é o chamado triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Ele é um triângulo que tem um dos ângulos internos medindo 90 graus. Então ele fecha o ângulo reto. Nas construções, quando vamos fazer uma parede no esquadro, que eles chamam, quer dizer que tem que fechar 90 graus. É o cantinho do caderno, né? O cantinho das paredes, o cantinho da porta. Então quando fecha o ângulo 90 graus, coloca esse símbolo aqui, né? Então você sabe onde tiver esse símbolo, é o ângulo de 90 graus. E no triângulo retângulo, quando fecha o ângulo de 90 graus, dá-se o nome aos lados dele. Então funciona sempre assim. O lado maior, né? O lado maior, que fica oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E os lados que ficam junto ao ângulo reto, ou seja, os dois lados menores, são chamados de catetos. Então sempre vai ser assim. A hipotenusa sempre vai ser a medida maior do triângulo retângulo. E os catetos vão ser as outras duas medidas menores. Então, quem foi Pitágoras? Só uma breve história sobre ele, né? Então, Pitágoras foi um filósofo matemático, astrônomo e músico. Ele nasceu na ilha de Samos, no ano aproximado de 570 antes da Era Comum. E provavelmente morreu em 496 antes da Era Comum. Então ele passou uma boa parte de sua vida na região da Magna Grécia, perto da Itália, né? E lá fundou a sua escola filosófica, chamada Escola Pitagórica, fundada por Pitágoras. E foi muito influente na corrente da filosofia grega, no qual ele se aprofundou no estudo da filosofia e na matemática. E descobriu, determinou esse famoso teorema que leva o nome dele. Mas como é que é o teorema de Pitágoras? Então, para que ele serve? Bem, o teorema de Pitágoras ele é utilizado em diversos campos da geometria, na agrimensura e em algumas situações. Então, tem que lembrar que o teorema de Pitágoras se aplica quando aparecer o triângulo retângulo. Como, por exemplo, essa figura aqui do prédio. Ó. Onde é que está o triângulo? Vai formar aqui dentro, entre a escada. Então, quando a gente quer achar uma determinada medida de um dos lados do triângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras, um triângulo retângulo. Tá? Aqui tem uma outra figura aqui, Então, percebe que forma um triângulo aqui dentro, ó. Quando eu quero achar uma das medidas do triângulo, uso o teorema de Pitágoras. Então, é para determinar a altura de prédios, torres, montanhas, largura de rios, entre outras inúmeras aplicações. Então, vai ser muito interessante ter bem em mente a aplicação do teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, que todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa vai ser sempre igual à soma dos quadrados da medida dos catetos. Um exemplo. Então aqui tem esse triângulo aqui, Nós temos a medida, um triângulo aqui, lembrando que um cateto mede 3, outro cateto mede 4. Quanto é que vai medir essa hipotenusa então? Se você aplicando o teorema de Pitágoras, seria assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? Eu quero saber. Um cateto é 4, outro cateto é 3, estão vendo? Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vou chegar a 16 mais 9, vai dar 25. Aí qual é o valor que faz ao quadrado para dar 25? Faz a raiz de 25, que vai ser 5. Então quer dizer que essa medida vai ser 5. Para você entender, tem uma figura aqui, ó, o mesmo triângulo, estão vendo? Que se você não aplicar o teorema, se fazer um quadrado, medindo 4 por 4, que nesse cateto aqui, e fazer a malhinha nele, quantos quadradinhos vamos ter aqui dentro? 16. Se fazer outro quadrado aqui, nesse outro cateto, medindo 3 por 3, e fazer uma malha quadriculada, de 1 centímetro por 1 centímetro, vamos chegar a
9. Que é que diz o teorema que se eu somar a quantidade de quadradinhos que tem num cateto com a quantidade de quadradinhos que tem no outro cateto, tem que dar a mesma quantidade de quadrados que dá na hipotenusa. E dá mesmo, ó. Veja só. Quantos quadradinhos tem aqui? 16. Quantos quadradinhos tem aqui? 9. Quanto é que é 16 mais 9? 25. Conta quantos quadradinhos tem aqui em cima, ver se não dá 25. Dá 25 mesmo, né? Então, isso que diz o teorema, ó. Que a quantidade de quadrados da hipotenusa tem que ser a mesma coisa, né? O mesmo tanto da soma dos quadrados que dá nos dois catetos. Então, sempre é assim. H ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, procure ter bem em mente essa relação, né? Essa fórmula de teorema de Pitágoras. Os ternos pitagóricos, você ouviu falar sobre os ternos pitagóricos, são os 3 números principais, né? Então lembra que nós já fizemos um cálculo que se pegar um cateto medindo 4, outro cateto medindo 3, a hipotenusa vai ser 5. Então nós temos o primeiro terno pitagórico, que é o 3, 4 e 5. Como é que você descobre os outros ternos pitagóricos? Por que eu sei que 6, 8 e 10, ele é um terno pitagórico também? Percebe que os 6, 8 e 10 são exatamente os dobros da medida de 3, 4 e 5. Né? Então, dessa forma, você pode usar outros ternos, descobrir outros ternos pitagóricos. Por exemplo, 12, 16 e 20. Por que isso aqui é um terno pitagórico? Porque percebe que o 12 é o 4 de 3, 4 de 4 e 4 de 5. Tá vendo? Podemos ver outros ternos também, ó. Se eu multiplicar aqui por 3, aqui por 3, aqui por 3, vamos ver outro terno pitagórico. O 15, 20 e 25 é um terno pitagórico também? É assim, porque se você multiplicar por 5, por 5 e por 5, essas medidas vão chegar a outro terno pitagórico. Podemos ter vários ternos pitagóricos também, né? Uma atividade assim, alguns exemplos práticos então. Uma piscina retangular mede 24 metros de comprimento por 18 metros de largura. Nadando na diagonal dessa piscina, um atleta consegue nadar ida e volta um total de quantos metros? Então está aqui a nossa piscina. Tá vendo? Ó, 24 por 18. Quando fala diagonal, é a que pega no vértice do outro. No retângulo aqui, né? Então essa linha de vermelho. Então ele foi e voltou. Então quero ver quanto é que dá essa medida, essa distância dessa linha aqui. Percebo que quando traço a diagonal no retângulo, eu vou formar um triângulo aqui dentro, ó. Um triângulo retângulo, né? Então, um cateto mede 18, um cateto mede 24, e esse x, sim, esse x seria a medida da hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Qual é o valor da hipotenusa? Não tem, coloca x. Qual é o valor dos catetos? 24 e 18. E aqui vocês vão desenvolver o cálculo. Primeiro faz a potência, tá certo? Toma cuidado. Primeiro potência, 24 ao quadrado. 24 vezes 24, 576. 18 por 18, 324. Mais 576, 900. Então fica x ao quadrado igual a 900. O raciocínio seria qual é o valor que é elevado ao quadrado para dar 900. Se não sabe, faz a raiz de 900, que vai dar 30. Então, quer dizer, ó, essa linha mede 30 metros. Mas como o problema diz que ele foi e voltou, então ele andou 30 metros da ida e 30 metros da volta. Então, vamos ter 60 metros. Está ali a nossa resposta. Questão 2, né? Ó, em um dos efeitos visuais para promover o início de vendas do apartamentos, um feixe retilíneo de luz parte do topo do prédio e atinge o solo em um determinado ponto, conforme indicado na figura. Desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros, em H, né, da figura é quantos? Então está aqui o nosso prédio, estão vendo? Tem que notar que o triângulo vai formar aqui dentro, ó. Olha só, né? Então, um cateto, ó, tem que perceber, ó. Onde é que está a hipotenusa aqui dentro?
Não é o x não, ó. A hipotenusa é o lado maior, a hipotenusa é o 30. Um cateto mede 18, outro cateto mede x, que é a altura, ok? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, só porque agora, quanto é que vale a hipotenusa? 30. Quanto é que vale um cateto? É o x que eu quero saber. O outro cateto é o 18. Então, faz as potências primeiras, ó, antes do igual, ó, 30 por 30, 900, x ao quadrado, continua, 18 por 18, 324. Como aqui não dá para somar, lembra que eu passo diminuindo. Diminui, dei 900 menos 324. Vai dar 576, que já foi feita a raiz direta, que vamos ter 24 metros. Ok? Então, quer dizer que a altura mede 24. Lembrando que quando você trabalha com geometria, medida nunca pode dar negativo aqui dentro, tá certo? Sempre vai ser positivo. Outra questão. Na figura, a medida aproximada em metros do comprimento AB da escada. Vamos ver aqui a nossa escada. Então, tá aqui a nossa escada. Ó, triângulo de novo, ó. Esse x que eu quero saber é o que do triângulo? Cateto ou hipotenusa? Primeiro tem que saber isso. É hipotenusa. Um cateto mede 10, outro cateto mede 8. Aplicando o teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa fica o x que eu quero saber. Cateto mais cateto ao quadrado. 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. Somando com 100 vai dar 164. Fazendo a raiz, vai dar aproximadamente, né, 12,80. Né? Então, ele diz que é para a gente aproximar o valor em metros. Né? Então, 12,80 fica perto do quê? Mais perto do 13 ou mais perto do 11? Né? Você percebe que vai ficar mais perto do 13. Então, está ali a nossa resposta. Então, é aproximadamente 13 metros. Ele pede para achar o valor de x, né? Deu que é 5, mas como é que eu cheguei nesse 5 aqui? Então, percebe que aqui nós temos um triângulo retângulo, o ângulo reto está ali, tá? Então, quem é a hipotenusa? 12x ou 13? É o 13. Quem é os catetos? X e 12, ok? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, pode ser ABC ou pode ser HCC. Acho que é mais fácil dessa forma, né? Então, quem é a hipotenusa? 13 ao quadrado. Uns cateto é 12, outro cateto é o x. Então, 13 ao quadrado, 169, 12 ao quadrado, 144, mais x. Como a gente quer descobrir um dos catetos, aí você diminui, né? Ó, 164 menos 144, vai dar 25, raiz quadrada de 25, 5. Outra questão, ó, a figura abaixo é um trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? Tem dois lados iguais, tá? Cuja medida está expressa em centímetros. Nessas condições, vamos calcular a medida x de cada lado, não paralela ao trapézio, e o perímetro do trapézio. Bem, onde é que está a medida x? É isso aqui que eu quero saber. Vamos analisar o nosso trapézio. Onde é que você vai aplicar o teorema de Pitágoras? Onde forma triângulo. Se nós temos dois triângulos aqui na pontinha, tá certo? Tá vendo? Ó? Ou faz para esse lado ou faz para aquele que é o mesmo, tá? Só que nós precisamos de algumas medidas. Olha, vejam só. Se a base maior do trapézio aqui, né? Se nós temos aqui tudo é 20, quer dizer que essa parte central aqui é 14, ok? 14 para chegar a 20, 6. Então quer dizer que cada lado aqui mede 3. Então, se você somar 3 mais 14 mais 3, vai dar o total aqui que é 20. Aí nós temos o triângulo aqui, ó, para nós podermos trabalhar. Estão vendo? Ó? Um cateto mede 4, um cateto mede 3 e a hipotenusa mede x que eu quero saber. Aí vocês pensam assim, é aquele nosso terno pitagórico. Se tem 3, 4, o outro vai ser 5. Isso mesmo. Pode até aplicar o teorema de Pitágoras que vai dar certo. Ó. Quem é hipotenusa, cateto e cateto. Quanto é que mede a hipotenusa é o x. Um cateto mede 4, outro cateto mede 3. 4 ao quadrado é 16, mais o 3 ao quadrado que é 9. Vamos chegar a 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, sabemos que aqui mede 5. Lembrando que aqui é 5 e aqui também vai ser
5, porque os dois triângulos são iguais. Pede o perímetro do trapézio. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Aí é fácil, nós já temos tudo certinho. Ó. Um lado da base maior do trapézio mede 20, outra base menor mede 14, e os outros dois lados que nós achamos que mede 5 e 5. Somando tudo, 20 mais 14 mais 5 mais 5, vamos ter 44. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí um pouco no entendimento sobre o Teorema de Pitágoras. Então até o próximo conteúdo.